Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Uma aulinha de evolução. A gente vai falar então da aula 3. Hoje o tema é genética de populações. Você pode falar, como assim genética? É porque a genética de populações é estudar as frequências genéticas da população, entendendo se houve ou não houve evolução. Tá? É uma aula mais curta, a gente só vai falar basicamente do conceito do equilíbrio de Hardy-Weinberg e depois a gente vai falar um pouquinho sobre deriva gênica. Começando pela ideia do equilíbrio de Hardy-Weinberg. É um cálculo matemático, tá, que foi feito por dois cientistas, o Hardy e o Weinberg, que prevê a frequência dos genótipos de uma população. Então ele vai prever quantos indivíduos vão ter determinados genes e ele vai acabar prevendo de uma forma ou de outra também os genótipos de uma população. Agora, vamos pensar aqui no caso de equilíbrio. Se a ideia é equilíbrio, o que o Hardy vai prever? Ele prevê que a população se mantém estável. Então ele consegue ver que as frequências vão se manter as mesmas, mesmo que tenha uma flutuação a partir da recombinação gênica. Agora, para que esse cálculo funcione, a gente vai precisar de certas regras, porque senão vai haver flutuações na frequência gênica. Quais são as regras para que esse cálculo seja verdadeiro? Não pode haver mutações, porque se eu estou lidando, por exemplo, com dois alelos, não pode ter um terceiro alelo, senão mexe completamente no cálculo. Então, se eu estou trabalhando com azão e com azinho, de ter melanina ou não ter melanina, não pode se criar uma nova variação desse gene. Não pode ter seleção natural. Porque se existir uma vantagem para um e para outro, o que vai acontecer com as frequências? A gente viu isso na aula 1. Vai haver uma mudança. Então, quando a gente observa aí, por exemplo, a gente pensa no gene ruivo, lá na população de Dinamarca, Suécia, e aí vai na época dos vikings. Tinha um claro favorecimento. Então, a gente via que essa população tenderia a aumentar, enquanto que a população dos não ruivos tenderia a diminuir. Então, seleção natural vai mexer no cálculo. População deve ser pamítica, ou seja, não deve haver escolha de parceiros, porque se houver preferência, vai de novo manipular a frequência. Se ruivos só quisesse ter filhos com ruivos, do nada a população de ruivos ia aumentar. Mas se eles acabarem se reproduzindo aleatoriamente, pode ser que vá basicamente manter a frequência desses genes. A população tem que ser grande, isso aqui é uma questão estatística, né? Então, imagine que eu tenho uma população de 10 indivíduos. Se um morrer, ferrou. Já mexeu muito no meu cálculo. Agora, se eu tenho 1 trilhão de indivíduos, aí 2, 3 morrerem não vai fazer diferença nenhuma na minha frequência de genes. E não pode haver migrações, ou seja, eu preciso que a minha população mantenha-se ali, porque se ela sai desse local, vai mexer também no meu cálculo. Agora você vai falar, caramba, mas que cálculo chato, cheio de regra. A ideia é o seguinte, o cálculo não era para dar certo, o cálculo era para justamente mostrar o erro. Mas toda vez que a gente tivesse um cálculo dando errado, ou seja, eu previa que a população deveria manter essa frequência de genótipos e mudou, o que esse cálculo acabou funcionando? Como um testamento, uma prova matemática de que a população evoluiu. Porque lembra que a gente falou, o que é evolução hoje? Nada mais é do que mudança na frequência dos genes. Então, se houve uma mudança, eu vou ver que essa população evoluiu, ela mudou. Agora, como ela mudou, aí que vai ser o segredo. Porque aqui a gente vai ver 5 formas, tá, da gente ver a evolução acontecendo. Eu vou usar inclusive a mão, tem um vídeo, tá, de um canal chamado aí TED Ed, que é excelente, vocês podem ver, tá? E é legal para você aprender isso. Primeiro, a gente tem que pensar aqui no nosso polegar, que é o principal. Ele vai indicar pra gente a seleção natural, porque é uma ótima adaptação polegar-opositor pra gente pegar as coisas. A seleção natural, ela pode ser um motivo aí de causa de mudança na frequência dos genes. E é uma mudança muito interessante, porque ela vai deixar essa população melhor adaptada. Agora, em casos em que a gente não observar a seleção natural atuando, não quer dizer que a população não evoluiu. Ela pode evoluir por um fenômeno que a gente chama de deriva gênica, quando a população vai mudar, mas por motivos aleatórios, porque ela vai flutuar mudando a frequência dos alelos. Agora, por que isso pode acontecer? A gente pode pegar em questão aqui do dedo indicador, indicando mudança. Eu posso ir de uma população para outra. Isso vai mudar a frequência dos alelos. Se do nada todos os ruivos resolvem se mudar para a Irlanda, a frequência de genes na população do Brasil vai mudar. E por isso, a gente tem que lembrar da migração. Outra coisa importante é o dedo do meio para lembrar M de mutação. Qualquer novo gene vai acabar mexendo na população. Então, se eu tenho agora um gene de cabelo azul, a população vai acabar tendo que fazer um recálculo, porque antes só tinha cabelo castanho, né, que seria claro escuro, e cabelo ruivo. Então, mexe demais também na evolução.
Aqui esse dedo é o dedo anelar, né? Então você lembra de casamento. Se a gente começa a ter escolhas com quem a gente vai se reproduzir muito decisivas, isso acontece muito em humano, né? A gente é cheio de preferência, isso vai acabar fazendo com que haja mudança na frequência dos genes. Então lembra que eu falei, ruivos se só reproduzem entre ruivos, vai aumentar a frequência deles. E o dedo mindinho é a questão de você pensar o pequeno, né? Então, qualquer mudança de encurtamento da população, se a população deixa de ser grande para virar uma população pequena, isso muda muito a frequência. Pega a pandemia, por exemplo. A gente teve uma mudança drástica na nossa frequência de genes, porque muitas pessoas vieram a falecer. Então, isso mexe demais na nossa frequência de genes, porque muitos desaparecem de uma vez só. Tá? Então, na verdade, eu quero que vocês entendam que essas regras que o Hardy e o Weimer propõem aqui para que o cálculo funcione, elas mostram justamente que quando não funciona, é porque houve algum tipo de evolução. E isso acaba sendo usado até hoje. Eu já trabalhei num trabalho que a gente avaliava a população de camarões na Baía de Guanabara. E foi bem na época da Olimpíada. A gente viu que estava muito sujo e foi piorando. Então a gente viu uma mudança no cálculo, mostrando que houve evolução. E aí qual é a parte legal do projeto? É você tentar descobrir o que causou essa evolução e qual foi a evolução, ou seja, que mudança é essa? Melhorou a população do ponto de vista de ambiente ou não? E a gente vai tentando descobrir o que aconteceu. Agora, como é que funciona esse cálculo? Tá? Esse cálculo ele vai exigir aí da gente duas letrinhas, P e Q, que vão indicar a frequência dos alelos. A frequência do alelo azão e a frequência do alelo azinho. Vamos supor que a gente está trabalhando com dois genes. Se você quiser trabalhar com mais, é só adicionar mais letras. Basicamente, a gente tem que pensar que a frequência total dos alelos vai ser 100%. Porque se eu somar, sei lá, dizendo que na população tem 40% de indivíduos que têm alelo azinho, não indivíduos, mas frequência do alelo, a presença do alelo azinho, e 60% é do alelo azão. Totalizando, 60 mais 40% vai dar 100%. Como só tem esses dois alelos, gente, tem que dar 100%. Por isso que a primeira fórmula que é importante vocês conhecerem é que P mais Q vai ser igual a 1. Por que essa fórmula é importante? Muitas vezes ele vai te dar a frequência de um dos alelos. Vamos pegar aqui no exemplo. Ele fala que a frequência do alelo azinho é 40%. Então, qual vai ser a frequência do alelo azão? Eu vou botar no P mais Q igual a 1. Se P é o que eu quero descobrir, que é a frequência do alelo azão, eu não sei, mas somado a 40%, que é 0,4, vai dar 1, ou a frequência de P vai ser 0,6 ou 60% da presença desse alelo. Agora, para que saber a frequência dos alelos? A frequência dos alelos ela é base para a gente entender a frequência dos genótipos na população. Porque aqui, Q e P falaram que é 60% e 40%, não quer dizer que isso é em homozigoto. Isso é na população. A gente tem homozigotos que tem duas vezes o mesmo alelo e a gente tem heterozigotos que tem um alelo de cada. E aí entra a segunda fórmula, que nada mais é do que o produto notável, botando aqui ambos os lados a quadrado. Então fica P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado do lado de cá, e 1 ao quadrado dá 1. Então não muda o outro lado. Agora, o que representa cada uma desses três partes aqui do produto notável? O P ao quadrado é duas vezes o P. Então, é o alelo azão repetidamente. É o homozigoto dominante, é a frequência de indivíduos homozigotos dominantes. O 2PQ mostra pra gente P e Q. Então, está misturando os dois alelos. Eu estou falando da frequência de heterozigotos. E o alelo aqui, azinho, repetido, azinho, vai dar origem ao Q ao quadrado. Nesse exemplo que eu pedi aqui, eu pedi qual era a frequência de heterozigotos. Então, a partir do momento que eu já descobri que o Q já tinha me dado era 40%, 0,4, e com isso eu descubro que o P é 0,6, o que eu faço para descobrir a frequência dos heterozigotos? Eu só vou achar o 2PQ. 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Vai dar um total de 0,48 ou 48% da minha população que eu estou estudando é de heterozigotos. E segundo Hardy e Weimer, se nada acontecer de evolução, qual vai ser a tendência natural daqui a alguns anos? Eu vou ver, em média, 48% de indivíduos heterozigotos. Essa é a ideia do Hardy e Weimer, prever que não vai mudar. Caso mude, houve evolução. Já caiu uma questãozinha no Enem sobre isso, já caiu na UERJ, já caiu na FUVEST, mas a do Enem ela foi um pouquinho além até, foi a mais maldosa de todas. Ela falava sobre tipo sanguíneo, ABO, então são 3 alelos, tá? Mas não muda o fato. Imagina que eu falo qual é a probabilidade, qual é a proporção de indivíduos AB, que eu acho que era até inclusive a pergunta. Eu estou falando de um heterozigoto. Então, como que eu calculo a frequência de indivíduos AB? É só usar de novo o 2PQ. Ah, mas não tem o isão Azinho? Sim, mas aí você sempre vai usar o 2PQ, só que para os alelos. Então, imagine que P era a frequência de isão A, Q era a frequência de isão B e
sei lá, W era a frequência de Izinho. Eu ignoro o W, porque não tem Izinho no meu indivíduo que eu quero. Eu vou focar no P e no Q, que é Izão A e Izão B. E eu boto 2PQ, ou seja, eu multiplico 2 vezes a frequência do Izão A pela frequência do Izão B, totalizando o valor que ia dar lá na questão. Tá bom? Então, sempre manipulem essas formulazinhas de acordo com o que a questão vai te dar. Agora, é muito importante gravar isso aqui. Então, lembrar que o P mais Q igual a 1 é a fórmula que vai te indicar a frequência dos alelos, enquanto que o P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1 vai indicar para você a frequência dos genótipos. E por que igual a 1 de novo? Porque totalizando todos os genótipos, o que vai dar para mim? 100%. Então, P ao quadrado, pensa que é o alelo 2 vezes, é o azão, Q ao quadrado é o alelo 2 vezes, azinho, e o 2PQ vai ser o heterozigoto, que tem um alelo de cada. Agora, eu falei para vocês que a deriva gênica acontece quando há uma mudança na frequência dos genes, mas isso só vai acontecer se isso for aleatório. Ou seja, toda vez que houver uma mudança na frequência, que pode ser causada por mutação, por uma mudança de padrão basicamente de reprodução, ou uma mudança por redução da população, ou até por uma migração, a gente chama isso de deriva gênica. Porque é uma mudança aleatória, ela não segue um caminho. Por isso que o nome deriva gênica. O que é um barco à deriva? É um barco que não tem direção. Ele fica flutuando ali no oceano sem caminho, é aleatório para onde ele vai. Caso o motivo da nossa mudança, dessa mudança nas frequências, for a seleção natural, tiver a ver com o ambiente, a gente não pode chamar de deriva gênica. Aí a gente vai chamar que foi uma evolução através da seleção natural. Tá? Então pensa aqui nesse caso, ó, a frequência aqui tem P é igual a 0.7, Q igual a 0.3. Só vocês contarem isso aqui, ó, tem 20 alelos e basicamente tem 6 do verdinho e tem 14 do azulzinho, que seria o P. Se por acaso morrem 2 indivíduos azão, olha o que aconteceu com a frequência aqui. Então eu tive uma redução populacional e mexeu na frequência dos alelos. Do nada a gente começou a ter mais indivíduos aí que tem o azinho. Agora, isso foi uma mudança provocada por algum evento de seleção natural? Não, foi uma morte aleatória de 2 indivíduos. E aí a gente vai ter a deriva gênica acontecendo, tá? Agora, lembrando, para o cálculo funcionar bem, o ideal é que a população seja grande, para que a gente possa sentir essas diferenças pequenas aí, justamente de redução populacional. A gente fala basicamente sobre 3 grandes tipos de deriva gênica, tá? A gente tem o efeito gargalo, que vai ser o nome que a gente vai dar para a deriva gênica quando a gente tem uma redução drástica populacional. Geralmente acontece por algum motivo de doença, ou pode ser algum motivo aí de desastre natural, uma grande enxurrada, ou a gente pode pegar uma grande tempestade, um terremoto da vida, tá? Então reduziu demais, vai mudar a frequência. Mas não foi motivo de seleção natural, foi só uma mudança de frequência por causa de redução populacional, chamamos de efeito gargalo, tá? Efeito fundador acontece quando, na verdade, a gente tem um pequeno grupo que deserta da população original e vai fundar uma nova população. Então imagine que a galera do Brasil do nada fala assim, quer saber, eu vou fazer uma nova população numa ilha aqui que é deserta. Se todo mundo que for para essa ilha for ruivo, olha como a frequência mudou. Foi aleatório, mas foi porque um grupo partiu de uma população maior para uma população menor, tá? Essa frequência nova aí dessa nova população, ela vai depender muito da frequência dos fundadores. E tem a questão da superioridade do híbrido. Por algum motivo não relacionado à seleção natural, pode ter uma vantagem aí desse híbrido. E aí, por isso, o híbrido vai acabar sobrevivendo. É o caso da anemia falciforme na África, tá? Então, por causa da malária, aleatoriamente, eles estão sobrevivendo. Eles têm vantagem em si, pensando do ponto de vista de ter anemia falciforme é uma vantagem? Não. Mas eles acabam sobrevivendo porque a malária está matando os indivíduos que seriam aí os melhores adaptados ao contexto geral, que seriam aqueles sem anemia falciforme, tá bom? Essa aqui é apenas formas, tá? A gente tem diferentes formas de deriva gênica, mas eu quis citar apenas as 3 que eu já vi aparecer em vestibular, mas verdade seja dita, esses nomes estão bem sumidinhos. Equilíbrio de Hard-Weimer, não, tá, gente? Isso aí apareceu já em Enem recentemente, apareceu na UERJ recentemente, FUVEST e Unicamp também. Então tem que ficar ligado nesse conteúdo, por mais que seja um conteúdo de cálculo que é mais chatinho, tá bom? Bom, a gente fica por aqui. A gente vai dar sequência, tem mais 3 aulinhas de evolução, na qual a gente vai falar um pouco sobre evidências, origem da vida e muito mais, tá bom? Mas até a próxima, um grande abraço e valeu!